Ele era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Mas não pense num super-herói, em alguém intocável. Pense num menino simples, um pastor de ovelhas, aprendendo a escutar a voz de Deus no meio das pedras e dos lobos do deserto. Esse mesmo menino cresceu. Ele enfrentou um gigante, Golias, não com a força dos músculos, mas com a força da fé e da coragem. Depois daquela vitória, a multidão gritava o seu nome. O trono o aguardava. De um simples pastor, ele se tornou o ungido. De rejeitado, ele se tornou rei. Mas aqui vai uma verdade dura. Quanto maior é o chamado, mais sutis se tornam as armadilhas. E até mesmo quem tem um coração totalmente voltado para Deus, pode, um dia, tropeçar no escuro. E tudo começa, não com um grande estrondo, mas com um silêncio. O tempo de compor salmos nos campos ficou para trás. Davi agora vive entre paredes de ouro. O aroma do incenso se mistura com o da comida farta. As cortinas se abrem para o vento morno de Jerusalém. Ele sente paz. Talvez pela primeira vez em muito tempo, ele sente que pode finalmente relaxar. Finalmente eu posso descansar, ele pensa. Ele olha para suas mãos, as mesmas que antes seguravam a funda para enfrentar gigantes, e agora elas tocam cetros e taças de ouro. Mas algo invisível, silencioso, começa a se infiltrar. O conforto se torna uma armadilha quando nos faz esquecer quem nós realmente somos. A Bíblia diz algo muito específico. No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi permaneceu em casa. Enquanto seus generais suavam nos campos de batalha, enquanto o povo clamava por vitória, Davi passava as tardes olhando o horizonte do seu palácio. Quantas vezes você também achou que merecia uma pausa e acabou largando o que era essencial? Se isso já aconteceu com você, comente aqui embaixo. Já relaxei onde Deus me queria vigilante. O palácio era lindo, mas estava vazio de propósito. Davi andava de sala em sala sem um destino certo. Talvez ele conversasse brevemente com os servos, sem realmente prestar atenção. Talvez ele comesse sem nem notar o sabor da comida. A mente dele começa a vagar, lembranças de batalhas antigas, ecos de promessas divinas, mas agora, no presente, só resta o silêncio. Um silêncio pesado, confortável e por isso mesmo perigoso. Imagine a cena. Você ouve o tilintar das taças, o sussurro do vento nas cortinas e o seu próprio coração batendo devagar, quase entediado. Davi se sente profundamente só, mesmo estando cercado de pessoas. Você já sentiu esse tédio que chega a doer? Já percebeu como o vazio interior pode ser traiçoeiro? Se sim, comente. O vazio já quis me derrubar. Chega a noite. Davi não consegue dormir. A inquietação que ele sentia durante o dia não desaparece. Pelo contrário, ela aumenta na escuridão. Ele caminha lentamente até a varanda do palácio. Lá de cima, ele olha para Jerusalém adormecida aos seus pés, e lá embaixo uma silhueta se move. Uma mulher, Batseba, se banha à luz das estrelas. É só um instante, mas nesse instante a curiosidade vira fascínio. E o fascínio se transforma em desejo. Davi poderia ter se afastado. Ele poderia ter entrado e orado. Poderia ter chamado um servo para conversar e distrair a mente, mas ele ficou ali, sozinho, com os próprios pensamentos. O erro não começou naquele olhar, mas o olhar foi a prova de um vazio que já estava crescendo dentro dele há muito tempo. Quantas vezes você também ficou tempo demais onde não deveria estar? A partir daquele olhar, tudo acontece muito depressa e ao mesmo tempo em câmera lenta. Davi manda chamar Batseba em segredo. O prazer de um momento apaga, por alguns instantes, o incômodo da alma. Mas logo, a consequência bate à porta. Batseba está grávida. O desespero toma conta. Davi tenta esconder o erro. Ele chama Urias, o marido dela, de volta da guerra. Ele tenta manipular a situação, quer que Urias durma em casa para que o filho pareça ser dele. Mas Urias, um soldado leal,
Se recusa a ter conforto enquanto seus companheiros estão na batalha. O plano de Davi falha, e quando o plano falha, o medo vence. Davi escreve uma carta selada com seu anel real, mas com uma sentença de morte. Ele manda colocar Urias na linha de frente da batalha e abandoná-lo lá. E Urias, o soldado fiel, cai em combate por ordem do seu próprio rei. Quantas mentiras você já contou para tentar proteger seus próprios erros? O horror da história de Davi não foi apenas ele ter caído, foi ele ter se afundado cada vez mais, tentando esconder a queda. Depois do pecado, Davi não confessa. Ele cava o buraco do silêncio ainda mais fundo. O rei das belas canções agora se cala. A voz que entoava salmos de louvor a Deus agora só consegue sussurrar o próprio remorso. Anos depois, ele escreveria: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos durante todo o dia. É nesse ponto que o sofrimento se torna insuportável. Não apenas por causa do erro, mas por causa da distância crescente de Deus. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? Com a alma sufocada por um segredo, com a alegria da vida drenada por aquilo que escondem do mundo e de si mesmas. Qual silêncio está matando você por dentro? Se você se identifica, comente com coragem. Eu escolho não esconder mais. Quando ele já não aguenta mais calar, Davi finalmente coloca sua dor em palavras. É quando ele escreve uma das orações mais poderosas da Bíblia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Isso não é uma oração decorada. É um grito que vem do fundo do poço espiritual. É assim que nascem os salmos que consolaram e ainda consolam gerações inteiras. O que seria da sua história se, em vez de esconder, você transformasse sua dor em honestidade, sua vergonha em oração? Deus, em sua misericórdia, envia o profeta Natã, alguém que não teme falar a verdade. Natã não chega acusando Davi de cara. Ele conta uma história, a de um homem rico que, para não sacrificar suas próprias ovelhas, rouba a única cordeirinha de um homem pobre que a amava como uma filha. Ao ouvir a história, Davi se enche de raiva, de indignação, até que Natã aponta o dedo e diz: este homem é você. Naquele momento tudo desmorona. Não há mais desculpas, não há mais escapatória. Davi, o rei, poderia ter mandado prender ou calar o profeta. Mas finalmente, ele decide fazer o oposto e confessa: pequei contra o Senhor. É sempre melhor reconhecer um erro cedo do que ser exposto pela vida mais adiante. Se você concorda, comente. Prefiro confessar do que carregar segredos. O perdão de Deus chega, mas o perdão não impede a colheita do que foi plantado. O filho que nasceu daquela união adoece e morre. O palácio se cobre de lamento. O futuro de Davi é marcado por conflitos terríveis dentro da sua própria família, tentativas de rebelião, traições e muitas noites sem dormir. Você já sentiu o gosto amargo das consequências de uma escolha errada? A Bíblia nos mostra que até mesmo os grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram a dor, não porque Deus os abandonou, mas porque sementes ruins, infelizmente, também dão frutos. A história de Davi nunca foi só sobre ele. É sobre mim. É sobre você. É sobre todos nós que já erramos, que já escondemos, que já sofremos as consequências, mas que ainda sonhamos com um recomeço. Onde está a sua guerra hoje? Você está no campo de batalha, lutando o bom combate, ou está no conforto perigoso do palácio, deixando para depois o que precisa ser feito hoje? Que área da sua vida está sem luta, sem oração, sem vigilância? Escreva aqui nos comentários. Quero voltar a lutar pela minha missão. O erro nunca começa de repente. Antes da queda, sempre vem o distanciamento, os pequenos silêncios, aquela sensação perigosa de eu já fiz o bastante, agora eu mereço relaxar. A armadilha do conforto atingiu Davi, e ela pode atingir qualquer um de nós.
Davi caiu, mas Davi se levantou. Ele escolheu ser reconstruído por Deus, fragmento por fragmento. Hoje, a mensagem para você é: você não precisa carregar máscaras nem segredos. Você não precisa fingir que é forte, quando tudo o que resta é fraqueza. Ore junto comigo agora, onde você estiver. Senhor, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me deixes viver do lado de fora do propósito para o qual tu me chamaste. Se essa é a sua oração, comente. Eu escolho voltar ao coração de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que o recomeço é sempre possível. Nós ainda somos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Não porque nunca erramos, mas porque nunca desistimos de voltar para Ele. Obrigado por assistir. Se esta mensagem te tocou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Fique com Deus.